Bom, pessoal, boa noite a todos e a todas. Lembrando para vocês que essa palestra, esse encontro é gravado, ele fica disponibilizado depois no YouTube, então é preciso autorização de imagem. Quem não quiser permitir o uso da imagem, basta manter as câmeras desligadas, tá? Eu aproveito esse momento para deixar o meu abraço fraterno, apertado, a todos vocês que, como eu, estão sofrendo aí os lutos sobrepostos. Nessa altura do campeonato, com certeza, nenhum de nós passou isento, né, por essa situação. Estamos lidando aí todos os dias com nossas dores, nossas perdas, sejam de amigos, né, de familiares, de colegas de trabalho. E fica aqui também o meu agradecimento à FUMEC por permitir, né, que durante essa semana, além de construirmos conhecimentos sobre esse fenômeno em andamento, né, que é a pandemia, também permitir que falemos, né, que possamos acolher as nossas dores. Também quero agradecer à professora Doca por compartilhar comigo esse momento, né? Como eu disse de manhã, a Doca e o balão têm um lugar na minha memória afetiva, de formação de professores, muito bacana aí, uma memória afetiva bem legal. E aí, gente, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a educação, né, sobre esse psicólogo, esse psicopedagogo, esse psicólogo escolar, que é chamado a esse momento, né, a responder esse momento de pandemia, e aí estamos às voltas, então, com a pergunta da semana acadêmica. Será que vai ter disruptura na educação? Então, nós vamos caminhar um pouco aí nesse sentido, vamos fazer alguns apontamentos, vamos colocar algumas possibilidades, e após a minha fala, a Doca vai entrar com uma possibilidade, um modelo bacana. Pode passar, Leonardo. Então, para a gente começar, precisamos pensar um pouquinho nesse profissional psi que está sendo convocado para esse momento de pandemia, né? E pós-pandemia, porque ela há de chegar ao fim, né, gente? A gente tem ouvido assim, o profissional psicólogo, ele nunca foi tão necessário nos espaços educativos, nunca foi tão necessário nas escolas. Mas essa frase, gente, não é verdadeira, né? O profissional psicólogo, psicopedagogo, ele sempre foi necessário nas escolas, ele não é mais necessário agora, ele sempre foi necessário. A presença é que era relegada, né? Nesse momento, ele está sendo convocado, por quê? Porque ele traz consigo a capacidade dialógica, né, e a escuta apurada. Esses dois elementos são muito importantes para passarmos por esse momento, né, para atravessarmos esse momento e para construirmos novas possibilidades aí nesses próximos anos que virão, tá? Pode passar, Leonardo. Antes de eu comentar com vocês sobre os medos, sobre isso que vai nos acometendo aí ao longo do tempo, né? Desde o ano passado estamos nessa lida. Eu quero começar falando com vocês sobre Drummond, né? Quero falar com vocês do Drummond, aqui nosso conterrâneo, né, de Itabira. E, então, vou começar com ele e vou terminar com a Adélia Prado, também ali de Divinópolis, né? Nossos mineiros. E nós vamos começar falando do Drummond, né, de um dos seus poemas, não das retinas fatigadas, né, de quem viu a pedra, nós vamos falar da rosa, tá? Num dos seus poemas, A Rosa do Povo, ele diz assim, é um pequeno trecho. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada.
ilude a polícia, rompe o asfalto. Faça um completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros, é feia, mas é realmente uma flor. Então, essa capacidade, né, de observar a flor que rompe o asfalto e chega nesse momento tão difícil, tão adverso para todos nós, é capacidade nossa de né, de olhar, de escutar, de construir para frente a partir da nossa escuta. Só que para nós conseguirmos, né, fazer essa observação, para a gente conseguir acolher, para a gente conseguir lidar com tudo que está acontecendo aí no nosso entorno, é preciso que a gente se acolha também. É preciso que a gente perceba a nossa própria vulnerabilidade, que a gente dê nome a ela, para que a gente consiga cumprir a nossa tarefa daí em diante, né? E aí eu quero falar dos medos. Sim, dos medos. De todos os medos que bateram a nossa porta, né? Nesse tempo. Eu tenho conversado com muitas escolas nesse período, fazendo acolhimento de professores, enfim, conversas diversas, né? E algumas escolas têm me falado assim, nossa, Madu, as famílias eram tão cordiais, as famílias eram tão amáveis, de repente agora com essa coisa da tela, com tudo online, as famílias estão mais ríspidas, estão mais impacientes, às vezes entram na aula, né? E indevidamente da aula, né? E aí, gente, é hora da gente se perguntar pelos medos e falar deles, né? Diz respeito à escola que eles têm. Porque a escola, ao longo dos tempos, ela foi sempre posta como um lugar de segurança, um espaço onde podíamos deixar os nossos filhos e que se tivesse febre, qualquer coisa, nós seríamos acionados, nós buscaríamos. Então, a escola sempre foi um lugar de segurança. Para nós, mães de classe média, que deixávamos os nossos filhos para ir ao trabalho, né? E também para as mães de camadas populares, mães pobres, que podiam contar com essa escola enquanto equipamento social disponível, onde havia uma rotina, alimentação, onde era possível ir ao trabalho, se perdesse o ônibus, falar com a coordenadora pedagógica, né? De repente, essa escola mudou, ela deixou de ser esse espaço seguro. Ela virou um espaço que pode ocasionar contaminação e até a morte. Então, que escola que a gente tem agora? Que medo, não é? Que as pessoas passaram a viver. Que medo. E, junto com isso, veio também a mistura. De repente, para dentro da nossa casa e da casa de cada uma das pessoas que compõem as comunidades escolares, tudo ficou misturado. Veio o nosso trabalho, veio a escola do filho, veio a escola dos parceiros afetivos, veio o vizinho que está fazendo a obra e faz barulho na hora que você está dando a aula, ou na hora que você tem uma reunião importante. Tudo isso veio para dentro da sua casa. E aí começou o medo, né? Que medo? Que conta que eu vou dar disso? Como que eu vou ensinar? Que ensino é esse? Porque se há algum tempo atrás nós tínhamos muitas famílias, muitas não, né, gente? Algumas famílias querendo muito a escola dentro de casa e pensando no modelo alternativo de escola, a partir do momento que a escola adentrou as casas, a realidade mudou. As mães, né, os pais começam a dizer assim, nossa, Madu, mas a gente não tem o jeito da professora, a gente não consegue ensinar assim. Não está funcionando muito bem. E não é que as pessoas não tenham o jeito da professora.
eles não têm a profissão, né? Ensinar, ser professor é uma profissão, é um trabalho. Então, realmente, as famílias não têm essa condição. E aí, que ensino é esse? Como é que eu vou dar conta? De repente, eu preciso estar ao lado do meu filho, preciso fazer as tarefas junto com ele, eu preciso mediar a aprendizagem dele, e eu não tenho muita paciência, eu não tenho tempo, e a rotina está me atropelando, a falta de rotina está me atropelando. Que medo, não é? E um outro medo, não menos importante, sim, Leandro, era fácil falar. E um outro medo, não menos importante, que bate em todos nós em maior ou menor grau, é a representação da casa, né? Não é para todo mundo que a casa representa um lugar de aconchego, um lugar acolhedor, um lugar onde se pode tirar o sapato e andar à vontade. Para muitas pessoas, a casa representa violência, violação, representa angústia, representa, né, traz memórias muito tristes, muito sofridas de infância, de questões acontecidas. E antes da pandemia, não era preciso se haver com isso. A pessoa saía para trabalhar, ela tinha uma vida externa, não é? E agora? Agora a gente quer sair, a gente quer correr, a gente quer fazer caminhada, porque ficar dentro de casa traz tudo isso. Imagina uma pessoa que tem que lidar com tudo isso, mais o ensino, mais o trabalho, é um turbilhão de coisas acontecendo. Que medo, né? Então, todos esses medos juntos foram ditando aí várias formas de construir sentidos para essa pandemia. E foi sofrido, e tem sido sofrido, porque imperativos falaram muito alto, né? Passa, por favor, Leonardo. À medida que os imperativos vieram falando conosco assim, dê conta do seu trabalho, dê conta do seu filho, oriente, nós fomos nos deparando com a imprevisibilidade, com a vulnerabilidade, com a angústia. E muitas vezes não foi possível dar nome para a vulnerabilidade, não foi possível pegar a vulnerabilidade e fazer um par com ela, né? E é justamente, pessoal, essa vulnerabilidade, essa imprevisibilidade, que é a marca do nosso trabalho, né? É exatamente aí que nós estamos sendo convocados para escutar e para aguentar o tranco, né? Só que para a gente escutar, como eu havia dito antes, é preciso que a gente se acolha, é preciso que a gente se perceba vulnerável, para depois darmos conta de escutar o outro e fazer alguma coisa, né? Então, o primeiro momento é falar, opa, a imprevisibilidade, o adverso, sempre esteve povoando o trabalho do psi, sempre esteve. Essa humanidade, né? A humanidade no sentido amplo mesmo, de gama de sentimentos, de vivências, sempre foi nossa parceira, sempre esteve ali conosco, né? É tão íntimo da gente essa situação, que às vezes a gente pode pedir um café e sentar com essa situação, né? O café é por causa do vício da professora, tá? Mas então, essa lida toda, ela foi ampliada pelos imperativos. Passa, por favor, Leonardo. Esses imperativos, eles falaram muito alto e foram ouvidos. Eu posso dizer que só os imperativos é que foram ouvidos. Os imperativos começaram assim: a educação não pode parar. E esse imperativo não veio da escola, não. Esse imperativo veio da sociedade, veio de um
uma gama de situações, né? Que foi dizendo, principalmente para as mulheres, porque elas sim ficaram mais sobrecarregadas nesse momento, né? Olha, dê conta. Você é a mãe, né? Mãe faz para casa com o filho. Mãe senta do lado, mãe ajuda. É mãe que larga o trabalho para ficar com o filho em casa. Mas os pais também escutaram imperativos, né? Mantenha-se firme. Continue dando conta. Você precisa manter as despesas, você precisa cuidar da casa, seja um pai melhor, seja um pai presente. Então, todos os imperativos vieram. Vieram na nossa vida pessoal de um jeito muito forte, né? Faça yoga, mantenha-se magro. Como assim você não dá conta de fazer uma atividade física? Seja produtivo, você vai perder um emprego. Olha o tanto de gente que está precisando de trabalho. Olha, que mãe que você é, que pai que você é que não consegue acompanhar a atividade do seu filho. Como que pode isso? Nossa, você não dá conta de lidar com a sua ansiedade? Pois se vire, vá ao seu psiquiatra, troque a sua medicação, tente dormir, seja produtivo. E aí, os cursos na internet borbulharam, né? Um monte de gente tentando ensinar como é que você tem rotina nesse adverso. Nada disso adianta, né, gente? Porque a gente precisa primeiro se enxergar vulnerável. Só depois é que a gente dá conta de fazer alguma coisa. Passa, por favor, Leonardo. E aí, esses imperativos todos que falaram, e falaram alto, e foram ficando palpáveis, né? Foram aumentando o medo nas pessoas. E esse medo, ninguém falou dele, tá? A família não falou, a escola não falou, as empresas não falaram. Até entre os amigos a gente evitou falar desse medo, não é? Mas ele convoca o psi. E como ele nos convoca, nós estamos aqui para pensar, qual será a tratativa? O que nós vamos fazer com isso? Pode ir, Leonardo. Então, vamos começar a pensar nas possibilidades, né? Nós vamos pensar possibilidades em duas vias. Na via do psi inserido no espaço educativo e a via do psi que está fazendo atendimento individualizado em consultório. Então, nós estamos falando aí de duas situações. E para a gente começar a falar dessas possibilidades, vocês vão ver como depois essa fala das possibilidades casa perfeitamente com a fala que a Doca vai trazer. Nós precisamos comentar dessa trama escolar, que é um conceito, né? Trama escolar é um conceito que eu desenvolvi na minha época de mestrado relacionado à teoria do Vygotsky. E ela diz de toda a gama de relações que são estabelecidas dentro de um espaço educativo, tá? Eu utilizo o exemplo da urdidura, porque a urdidura é um aparelhinho, né, manual, onde os fios para tecer um tapete são amarrados, vertical e lateralmente na urdidura, e a pressão ali dos nós nas pontas, né, na margem da urdidura, é muito importante para que os fios possam ser tecidos, para que eles não se desenredem, né? Então, essa trama em formato de urdidura, na escola, no espaço educativo, é composto por quem? Pelo quê? Por todas as relações mediadas. E todos os atores que passam pelo espaço educativo são fios do mesmo tamanho. Logo, da mesma importância, né? A gestão, aí, o psi enquanto componente dessa gestão, o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, o pessoal da portaria, os professores, os coordenadores pedagógicos, as famílias, os projetos escolares desenvolvidos dentro do espaço educativo, o pessoal da TI, né? Aí, como está o Leonardo nesse auxílio desde ontem. Então, todo mundo junto, enredado, formando ali possibilidades de novos sentidos serem construídos. Então, essa trama escolar,
rica, essa trama escolar prende novas possibilidades, é onde nós podemos interferir, onde nós podemos mexer, né? É a nossa possibilidade. E para a gente fazer isso, é preciso que a gente perceba também que as famílias fizeram muitos ajustes e reajustes nesse período, que elas vão chegar para a gente com uma convivência que aconteceu de uma outra forma, né? Que determinadas famílias vão ter uma lida e vão ter dado conta de uma determinada maneira da situação da pandemia e outras de outra maneira. Alguns trarão para a gente lutos sobrepostos, outros nem tanto, né? Serão aí possibilidades diversas. Os espaços educativos fizeram ajustes e reajustes também, muitos, né? As escolas não pararam. E aqui eu estou falando basicamente de educação básica, né? Basicamente, educação básica ficou feio, né, pessoal? Mas nós estamos falando aqui da educação básica, tá? Muitos ajustes e reajustes, as escolas não pararam desde que a pandemia começou. Inovando, tentando, mas ainda existem coisas para serem feitas. E nós, dentro desse espaço educativo, sabemos que é a hora de abrir as rodas, né? Para conversar, para escutar, mas como nós vamos fazer isso? Pode passar, Leonardo. É preciso que a gente pense novas organizações, um novo jeito de lidar dentro do espaço educativo. E essa, gente, é a única chance de ter disruptura. Porque se nós formos fazer o mesmo sempre, o que já fazíamos anteriormente, vamos fazer mais do mesmo. Aí será sem interrupção, né? Pois então, nós precisamos chegar nesse espaço, e aí eu digo, precisamos chegar, porque nós temos certeza que vocês, estudantes, chegarão muito breve, né? Estão sendo preparados para isso, para chegar, e para dar conta de chegar, né? Nós precisamos pensar como nós vamos colaborar para mediar aprendizagens que tenha realmente um avanço qualitativo. Como nós vamos mediar aprendizagens que unam alegria e novas e melhores formas de operar no mundo? Que didática pode ser utilizada? Né? E aí, pensando nisso, nessa nova forma de organizar, a gente precisa pensar em currículo. Currículo prescrito versus currículo vivo mesmo. Por quê? Porque a escola, gente, espaço educativo, é um espaço que tem conformações, né? Que tem prescrições. Então, temos lá a BNCC, que rege aí, né, o todo das escolas do país, apesar de nós sabermos que se nós pegarmos apenas o exemplo de Belo Horizonte, nas suas 9 regionais, nós vamos encontrar uma diversidade de escolas, uma diversidade de espaços educativos, né? Aí, sem colocar em termos de melhores ou piores, nós vamos ter muitas diferenças. Nós vamos ter uma escola pública diferente da outra, nós vamos ter uma escola pública com ações maravilhosas, avançadíssimas, vamos ter outra com ações mais tradicionais, menos avançadas, né, com uma comunicação pior. Nós vamos ter uma escola particular avançada, com uma comunicação avançada, menos conteudista, vou ter outra mais conteudista, com uma comunicação menos avançada. Da mesma forma que cada regional guarda questões sociais, econômicas, políticas, né, de convivência, diferenciadas entre elas, os espaços educativos também. Então, toda vez que a gente fala de um espaço educativo, a gente está falando de um espaço singular, tá? E é exatamente isso que nós vamos buscar nesse momento, as singularidades e as diferenças. Para eu buscar singularidades e diferenças, eu preciso acreditar que o currículo tem brechas e que eu posso atuar nele dessa forma. Que eu posso buscar e valorizar as diferenças.
no lugar de ficar tentando formatar todo mundo igualzinho, né? É preciso que eu me atente, especialmente, para o fato de a Base Nacional Comum Curricular colocar as competências, e competências, elas demandam uma leitura holística. Eu não posso continuar torcendo a base até conseguir tirar dali um jeito de aplicar o conteúdo, não é assim, né? E eu nem sou uma amante da base, gente, eu prefiro muito mais os PCNs, né? Mas a gente precisa avançar, e a base estava prevista lá no nosso Plano Nacional, né, de Educação. Então, como é que eu vou me organizar? Como é que eu posso fazer esse trabalho daqui para frente? Passa, Leonardo, por favor. Eu acredito muito que um novo lema se coloca para nós, para todos nós, que seria aprender para viver. E aprender para viver, ele precisa ser um lema precioso para todo psi que resolva se aventurar pela educação, né? É um lema que mostra para a gente que, apesar de nós estarmos todos sujeitos a um contexto macro, né, que nos regula, que nos orienta, nós temos também contextos postos, contextos ali da nossa proximidade, nos quais a gente está inserido e lida todo dia. E podemos provocar mudanças nesses espaços singulares ali, onde estamos inseridos, e aí nos unindo a outros coletivos, sim, buscarmos transformações maiores, por que não? Né? É um tempo, e está vindo, está chegando, né? Um tempo que aprender vai ser aprender com todo mundo que está no espaço educativo. Tempo de aprendizagem para todos, pois se o lema é aprender para viver, então é aprender para viver a vida todo dia mesmo, com as suas demandas, né? Com as suas singularidades. E aí, pessoal, é muito importante que a gente pense no tempo das aulas, né? Tempo de aula é uma questão muito importante para as escolas, para os espaços educativos, porque o horário escolar nos organiza, né? Então, os meninos têm lá 5 tempos de aula, ou 6 tempos de aula, quando já estão no ensino médio, né? Tem um intervalo de 15 minutos. Esse tempo de aula, ele não combina com o currículo vivo. E eu acho que ele vai combinar muito pouco com a educação pós-pandemia. Nós precisamos repensar os tempos. Talvez precisemos fazer tempos menores, às vezes tempos maiores, às vezes ajuntar ali possibilidades de aprendizagem. Talvez uma idade se aproxime de outra em algum momento ali. Nós precisamos olhar para o tempo. Mas precisamos ter clareza de que não é aumentando a quantidade, não é? Não é fazendo 7 horários no lugar de 5 que nós vamos dar conta da aprendizagem, do que ficou aí meio que perdido durante a pandemia. Não é assim. É pensando na renovação de lema, aprender para viver, não para repassar todo o conteúdo prescrito, né? Pode passar, Leonardo. E aí, quando a gente pensa nessa inserção do psi dentro dos espaços educativos, eu acho que nós podemos pensar também em alguns pontos saudáveis, né? Que já existem em vários espaços e que podem ser nossos aliados aí nessa lida. A gente tem, por exemplo, que quanto mais horizontal for o espaço, né? Mais diálogo, mais cooperativo, mais trabalho com projetos, mais pessoas inseridas no aprender ali do cotidiano, melhor vai ser. A gente pensa também que quanto mais serenidade os educadores tiverem para lidar com os imprevistos, melhor será. Mas aí precisamos lembrar que para o educador, o professor ter serenidade, ele precisa também ser acolhido, né, gente? Lembra lá dos medos que estávamos falando? Já falamos que é muito importante que a gente perceba que há disparidade aí na lida com a pandemia, de família para família, né? Nós vamos, sim,
precisar de pensar em uma proposta de recuperação de aprendizagens, mas aí não no sentido de aumentar o tempo de aula, tá? Precisamos pensar, e quanto mais essa família, essa comunidade escolar tiver um elo firme, uma conexão positiva com esse espaço educativo, e tiver conseguido manter isso durante a pandemia, durante as aulas remotas, melhor vai ser esse retorno, né? Vai ser um ponto aí saudável, possibilitador de mudanças necessárias nessa pós-pandemia. É preciso que eu, enquanto profissional psi, use pensamento reflexivo junto com a minha equipe de gestão e pense, olha, estou fazendo isso porque, qual o objetivo, né? E é preciso que a gente perceba que quanto mais flexibilizar, colaborar, cooperar, né? Quanto mais isso estiver presente no espaço educativo, mais fácil será implementar currículo vivo e o lema aprender para viver. Pode passar, Leonardo. E aí, como, né, a gente pode fazer isso? De uma forma prática, eu posso construir meus planos de convivência, né? Construir um plano de convivência enriquece a trama escolar, possibilita que a aprendizagem circule por todos, né? E para todo mundo. Construir um plano de convivência diz de como essa escola vai lidar com todos os seus segmentos, né? Educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, como é que vai ser isso? Estabelecido o meu plano de convivência, minhas diretrizes, e para eu fazer um plano de convivência, eu preciso voltar no PPP que essa escola tem, nesse projeto político-pedagógico, ou se ela não tem, está passando a hora de ter, né? Então, precisa construir primeiro. Se a escola não tem, ela precisa ter, né? Eu só consigo fazer um plano de convivência depois que eu tiver um PPP. Tá. E esse trabalho, então, do plano de convivência, ele pode ser transformado em quê? Em projetos por segmentos, né? Eu vou sempre buscar, dentro da lógica psi, né? Abordagens dialógicas, gente, rodas de conversa, oficinas, né? Momentos lúdicos, momentos variados que circulem a palavra e que oportunizem a aprendizagem para todos. Porque as pessoas aprendem de formas diferentes, né? A gente está sempre às voltas aí com uma pergunta na psicopedagogia, como esse sujeito aprende? Pois que ele aprende, né? E sempre o trabalho precisa ser em equipe. Então, eu preciso utilizar a minha capacidade dialógica, eu preciso fomentar sempre o trabalho em equipe. Pode passar, Leonardo. E aí, fora o espaço educativo, a gente precisa pensar num consultório. Como é que vai ser esse trabalho? Meus atendimentos mudarão? Sim, eles já estão mudando, né, inclusive. A partir do momento que o psicólogo teve a liberação para fazer o atendimento online, muita coisa mudou, né? Foi um divisor de águas. Nessa pandemia, quantas pessoas falaram conosco de dentro dos carros, do pátio do supermercado, porque não conseguiam falar de dentro de casa, né? Quantas pessoas puderam falar conosco estando em outras cidades, em outro país, né? Com relação à aprendizagem, à prática psicopedagógica, muitas coisas ainda serão estabelecidas, elas não estão estabelecidas ainda. Mas como elas já estão estabelecidas para o psicólogo, elas acabarão também, eu acredito, sendo estabelecidas de uma forma organizada e plena, né? Para se fazer o modelo híbrido, tá? Por quê, gente? Porque o modelo híbrido, ele traz a possibilidade daquela família que tem dificuldade para transportar essa criança, para levar, para buscar, manter essa criança no atendimento, né? Só que é preciso que eu perceba o seguinte, da mesma forma que as escolas precisam perceber, né? Eu não posso sustentar o modelo presencial no modelo híbrido. Eu não posso buscar e repetir, porque isso não faz com que o híbrido funcione.
híbrido é misturar, né? Então, eu não posso usar as mesmas práticas. Se eu vou atender uma criança que tem uma atenção muito pequena, como que eu vou ficar com ela 50 minutos na tela? Não, eu preciso criar outras estratégias, não é? Eu preciso falar para ela, olha, hoje nós vamos fazer isso assim, assim, vá, faça, daqui a pouco você volta e me mostra, vamos conversar sobre isso. Então, é preciso que eu comece a manejar o tempo de uma forma diferente, né? Eu não posso sustentar, eu não posso trazer o presencial para o híbrido, não é assim, isso não vai funcionar, da mesma forma que não funciona dentro das escolas, né? Muitas pesquisas, gente, estão em andamento, né? Com relação aos impactos que vão acontecer aí na vida das crianças, dos adolescentes, nas suas aprendizagens, nesse momento de pandemia e no pós-pandemia. Por enquanto, são conjecturas. Nós ainda vamos nos haver com isso, né? Por enquanto, nós sabemos que os impactos afetivos chegarão e que dificuldades na aprendizagem também chegarão. Mas outras coisas também vão nos surpreender aí ao longo dos próximos tempos, né? Mas como nós lidamos com o inusitado, nós vamos pensar o seguinte, né? Que vamos nos cuidar, vamos nos fortalecer para estarmos prontos para esses momentos que nos contactarão, né, que nos buscarão, estaremos prontos para fazer essa chamada à medida que, atender essa chamada na medida em que cuidarmos de nós mesmos. Então, como eu havia prometido, vamos terminar com a Adélia Prado, né? Num dos poemas da Adélia Prado, ela fala sobre a experiência dela de manhãs de domingo na cidade de Divinópolis, quando Divinópolis ainda era uma cidade bem menor do que é hoje, né? Então, ela vai falando, ela vai nos contando sobre as manhãs de domingo, sobre um rapaz que passava de bicicleta carregando mexericas, e aí ela vai dizendo do tanto que o progresso tecnológico e lógico vai dissipando as manhãs de domingo na vida das pessoas. E ela termina esse poema dizendo assim: mas no meu país da memória, sempre que necessário, eu posso revisitar as manhãs de domingo e posso dizer para mim mesma: é domingo, é domingo, é domingo. E é isso que eu desejo a vocês. Retomem no país da memória suas manhãs ou tardes de domingo, que elas sejam ensolaradas, que isso fortaleça vocês para os próximos momentos que virão. Aí eu passo a palavra para a Doca. Pessoal, boa noite. Fala gostosa, né, da Madu, que vai embalando a memória, vai nutrindo a imaginação e nos ajudando a entender processos psicopedagógicos e espaços de educação que o psicólogo e o psicopedagogo podem atuar, seja ele na escola ou fora da escola. E é um dos desafios também da disciplina Psicologia e Educação que eu ministro junto aos alunos deste curso. Enquanto a Madu falava, eu ficava correndo os olhos também na lista dos presentes e fui vendo as fotos, né, de cada um, e aí fui lembrando do semestre passado, do outro. Muito bom encontrar aqui muitos alunos, mesmo que sejam em retratinhos desse tamanhozinho. Então, um abraço a todos, boa noite, e o que eu trago é uma tentativa de ilustrar, na prática, os desafios vivenciados por uma escola de educação infantil neste contexto de pandemia.
Trata-se de uma escola particular, uma escola que chama Balão Vermelho, em que sou coordenadora de educação infantil e trabalho lá há muitos anos. Mas hoje, na palestra da manhã, nessa fala, alguns alunos perguntaram, e essa prática? Este tipo de prática acontece nas instituições de ensino pública, que em Belo Horizonte chama agora EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, e não mais o MEI, que era Unidade Municipal de Educação Infantil. E isso, gente, muda muita coisa. Sair de unidade para escola é reconhecimento da professora e da instituição de educação infantil. E a semana passada eu estava participando da semana acadêmica do curso de educação da Universidade Federal de Montes Claros. E fomos, eu e duas professoras, fazer uma apresentação sobre escola particular e duas professoras fazerem a apresentação da EMEI em fio. Elas simplesmente deram um baile, deram um show de boas práticas e do quanto é potente a educação infantil de Belo Horizonte, seja ela privada ou pública. Um relato denso, extenso e com muitas possibilidades de desdobramentos. Então, vale a pena a gente acreditar e que as parcerias entre público e privado, no caso da educação, elas são muito benéficas. Nós recebemos muitas educadoras, professoras e interessados na Escola Balão Vermelho, e também vamos muito a escolas públicas dialogar, observar, aprender, e esse é um percurso que faz parte da escola que aqui eu represento, porque é uma escola que se coloca como um ambiente formador de professor. Então, esclarecendo para os alunos, que de manhã eles me perguntaram e eu não tive tempo de comentar, eu trago um exemplo, não o exemplo, nem o melhor exemplo, um exemplo. E certamente, se as minhas colegas da Enfio tivessem aqui, vocês iam se envaidecer das nossas EMEIs. Pode ser um combinado para uma próxima vez. Ô, Léo, você passa, por favor? Passa de novo, enfim. Veja bem, março de 2020, simplesmente vem a orientação. A partir de segunda, acho que foi segunda mesmo, ou sexta, nós não teremos mais aula presencial. Uau! E agora? Danamos a fazer lista, gente, lista de atividade para as mães realizarem com as suas crianças em casa. Então, primeiro, a ideia de que essa lista era para a mãe. Começa um primeiro problema, né? Porque tem mãe, tem pai, tem vó, tem babá, tem irmão mais velho, tem tio. Outra, uma lista de brincadeiras e propostas que faziam parte da cultura escolar, não necessariamente dos adultos em casa que iriam conduzir essas mesmas brincadeiras. 3, eram brincadeiras de universo coletivo. Como que você brinca de Maria Viola, de corre com tia, de passa manteiga, de pular corda, elástico, 5 Marias, com uma criança, duas crianças, uma de 1 ano, outra de 4. Bem, março, mandamos as listas para casa, e aí começou, então, os problemas a aparecerem. Claro, problemas da escola, problemas das famílias, problemas das crianças, problemas das professoras. Ei,
Ei, Jaqueline, aluna da pedagogia. Professora, estou apaixonada aqui pelas suas palavras. Então você vai me ajudando, hein? Sim. E aí, cada diálogo que a gente estabelecia com as famílias, cada escuta, uma dessas bolotas era mais intensa. Ora, a falta da escola, ora, o quão evidente a criança ficou em casa, ocupando um lugar que até então era um lugar menor no sentido de tempo, de demanda. Ora, era o trabalho, eu estou quase enlouquecendo, estou tendo que trabalhar demais, esse tal de home office, e aí eu tenho que ficar fazendo lista de atividade, e não para de... Ora, era a gestão da própria família, ora, era o eu indivíduo. Então, cada família que nos procurava trazia uma queixa, trazia um universo para a gente ter que levar em consideração, na época, em março, na elaboração dessa lista de atividades. Mandamos uma lista a cada sexta-feira. Ficamos assim um mês. E aprendemos. E estamos aprendendo. E foi difícil. E está sendo difícil. Cada semana é uma novidade. Melhor, cada dia é uma novidade. Passa, por favor. Toda a nossa história era a seguinte: a família que tinha um pedacinho da escola. Qual que era o pedacinho da escola que a família tinha? O que a gente contava para ela. O que estava nas reuniões de pais, o que estava nos portfólios, o que estava nos telefonemas, o pedacinho que estava na narrativa, no choro ou na alegria da própria criança. E aí eram diferentes as manifestações de desejo de virar um mosquitinho, de deixar, dar uma olhadinha assim, deixar a porta entreaberta para ver a criança descendo, escada abaixo, enfim. Ou então, aí amarra um lacinho. Peraí, filho, amarra o cadastro. Peraí, filho, fecha a mochila. E esse filho nunca que entra porta adentro, né? Essa separação, enfim. Mas era assim. A família que entrava um pouquinho na escola. Inverteu. É a escola entrando na família. E entrando na família, na casa, na tecnologia, umas mais, outras menos, na dinâmica familiar, no modo como essa criança chegava para os encontros síncronos como esse. Crianças de uniforme. E crianças com os cabelos todos esgudunhados, de pijama, ainda comendo pão, isso 10 horas da manhã. Não foi fácil. Não está fácil. Muito difícil. E aí é assim. Eu estou falando de criança de 1, de 2, de 3, de 4 e de 5 anos, que é o que foi liberado para funcionamento presencial, escolar. E aí a criança de 4 anos quer falar. E hoje eles já estão craques, fecha o microfone e abre o microfone. Tem criança escrevendo um tanto de letrinhas assim, olha, brincando de escrever no chat, gente. Então, a criança levanta o dedo. Aí a mãe abre o microfone e fala assim, fulano quer falar, professora. Sendo que a professora está enxergando e está escutando o filho da outra fulana, que também estava esperando para falar. E ele fala, não é só para a professora. Isso não é construção de diálogo. Isso não é construção de pertencimento. Ele fala para o grupo. Que grupo? O grupo das bolinhas. Como aqui. Então, peraí, viu, Ricardo? O Gustavo está acabando. Olha isso que ele está contando para a gente. Ricardo, o que você achou do que o Gustavo contou? Você já conhecia isso? Então, me fala, o que você gostaria de contar para a meninada? Isso é construção de diálogo.
Não é assim, abre o microfone e fala para a professora, abre o microfone e fala para a professora. Não, é circular informações. Mas a mãe, mas o pai, olha quem? Presta atenção nisso, gente, o quanto isso é complexo. É o olhar do outro, o outro professora que não enxerga o meu filho. Por quê? Porque ela está sustentando aquela mãozinha levantada porque o outro está falando. Só que essa pessoa tem 3 anos, tem 4 anos. E também, depois de 10, 15 segundos de dedinho levantado, sai para poder buscar uma banana. Sai para poder buscar um brinquedo. Ou fala, não quero mais. Aí agora o problema está de novo com a professora. Como fazer a gestão disso? Super difícil. Nós tivemos que aprender a confiar. A confiar numa escola que está aberta, escancarada para as famílias e entender que isso é um processo formativo para a gente e também para as famílias. Um segundo aprendizado, o modo como as crianças reagem em tela não é o que a gente gostaria, não é o que a gente imaginou. E mostra para a gente muitos desafios. Veja bem, a criança de 1 ano e meio, gente, saía. O que a professora pensava? Não vai voltar mais. Foi embora para casa, né? Foi para o quarto, foi pegar alguma coisa, enfim. Eis que a criança me sai de trás do sofá com um livrinho. Que diabo de livro é esse, gente? O mesmo que a professora mostrou. Isso não é interação? Isso não é reconhecimento de objeto? Isso não é leitura? E um outro de 3 anos que fala assim, ô fulano, na sua casa tem Covid? E o colega fala, 3 anos, gente. E o colega fala, não, aqui em casa não tem Covid, não. Aí ele fala, tem sim, olha aí. Era um lustre cheio de uns cabinhos assim, que o menino falou que era o Covid que estava na casa do colega. Criança de 3 anos não está entendendo o que está acontecendo? Tá sim. Bem, só para mostrar para vocês que nós entramos com lista de atividades. E hoje nós estamos desenvolvendo projetos compartilhados entre o grupo que está em casa e o grupo que a família optou pelo presencial. Isso é uma curva enorme e aprendemos muito com ela. Passa, por favor. Esse é um projeto da professora Andréia, crianças de 2 anos, mas que também foi acolhido pela professora Cíntia, criança de 3 anos. A professora considerou o seguinte, como que eu vou construir essa prática de 2020, viu, pessoal? Como que eu vou construir a ideia de grupo, de pertencimento com crianças tão pequenas que ainda estão aprendendo a falar? Crianças de 2 anos, maternal 2. E aí, ela teve essa sacada do álbum de figurinhas. Construir álbum de figurinhas com crianças é uma coisa muito antiga, viu? Muito antiga. Mas construir álbum de figurinhas com o objetivo dessa professora, com criança de 2 anos, no contexto remoto, isso é original. E qual que foi a ideia? Passa, por favor. Passa mais um. A professora organizou uma série de perguntas e encaminhou para casa por meio do Classroom. Cada turma tem o seu ambiente. E aí, ela fez perguntas que as famílias iriam entrevistar as crianças, 2 anos, preencher ou mandar fotografias, registros para a professora, que iria preparar as figurinhas. E cada criança tem uma folha do álbum. E o espaço
de colar cada figurinha. Só que a montagem do álbum, cada família poderia fazer o seu. A professora sugeriu que pudesse colar essas páginas em um caderno, ou colocar em espiral, ou mesmo recortar e fazer uma outra dinâmica. Então, as perguntas: qual brinquedo você gosta mais? Qual o alimento você gosta mais que os outros? Olha que interessante, alimentos mais que os outros. Qual a história preferida? Qual a música você mais canta em sua casa? Foi muito interessante que uma mãe falou que só percebeu que essa criança tinha uma canção que era mais presente na cantoria dela que outras, por meio da pergunta. Você tem medo ou não gosta de alguma coisa? Qual a sua cor predileta na hora de desenhar ou pintar? Então, passa, por favor. A folha do álbum era essa, então. O retrato da criança, tirado ainda no presencial na escola. Lembra que nós saímos em março? Com o espaço de cada resposta, né, daquelas perguntas. Passa, por favor. Por favor. Passa. Então, para casa, ia esse material, por meio do Classroom, e a família imprimia a foto da criança e a figurinha dela. Então, a fruta que mais gosta, o livro, a cor que usa mais na hora de pintar, alimento que gosta mais que o outro. E aí, essas crianças começaram a se conhecer, a se reconhecer. E elas começaram a se aproximar por preferências, por identidade, por identificação de gosto, inclusive levando objetos para a tela. Olha, fulana, eu também tenho esse. Ou então, eu não gosto de melancia. Ou, eu posso ir na sua casa? Olha que coisa interessante. E foi criando uma ideia de grupo. Passa, por favor. E aí as famílias também mandaram como um feedback vídeos das crianças usando esse material, enfim, passa. A utilização também de materiais que são bem característicos de escola, tesoura, cola, caderno. Criança de 2 anos. Essa menininha, eu gosto de macarrão. Esse lobo parece um cachorro. Isso parece pouco, gente, mas não é pouco. Para a criança que está aprendendo a falar. Olha bem. Passa, por favor. Quem é esse que está aí? O Fernando. De que bicho ele não gosta? De cachorro. Quem você vai escolher agora? Maria Flor. Qual o brinquedo preferido dela? A galinha pintadinha. Isso é uma transcrição de uma conversa da criança com a mãe. Próximo. Esse menininho. Eu gosto das figurinhas, muito. Eu gosto de melancia. Vou colar da Clarinha. As figurinhas da Dedé estão guardadas? Aí ele pergunta no síncrono: ô Dedéia, você tem figurinhas? Olha que coisa mais bacana, pessoal. A professora fez a página de todo mundo, mas não fez a dela. Que pertencimento, que grupo é esse? Olha como é preciso estar com a escuta atenta para aprender, para lidar com o outro, enxergando na fala do outro de 2 anos algo a ser escutado e aprendido, considerado. Passa, por favor. E aí, então, falando daquela parceria público-privado, essa professora foi fazer este relato para a escola pública, num programa, num trabalho de formação que a Universidade Federal faz junto às EMEIs de Belo Horizonte, Contagem, Escola de Educação Infantil de Juiz de Fora e uma outra cidade que eu agora me esqueci. Passa, por favor. Mas também, para as crianças de 4 anos, olha que bacana,
Esta é a rotina. A rotina colorida indica as atividades de cada dia. E a rotina que está em branco, embaixo, para a criança registrar aquelas que ela for fazendo ao longo da semana. As figurinhas que estão ilustrando foram discutidas com as crianças nos encontros síncronos. Qual que é a melhor para ajudar a identificar qual é a atividade daquele dia? Baseada em quê? As duas fotos que estão na esquerda são as crianças fazendo esse mesmo tipo de registro no presencial, lá em fevereiro e março. Então, recupera a experiência, traz para o remoto e adapta ao remoto. Porque não é uma transposição direta, é uma reconstrução. E para fazer sentido, tem que ser reconstruído com a criança. Não dá para ser só oferecido do adulto para ela. Tem que ser junto. Próximo. Lá nesse Classroom, nós, então, encaminhamos as orientações para as famílias e as famílias liam junto das crianças e realizavam as propostas. Eu destaco aqui a linguagem do texto. Veja bem, lá no balão, no início de cada mês, construímos o calendário, não é mesmo? No mês passado, vocês fizeram em família o de agosto. Desta vez, faremos juntos, no encontro no Meet, o calendário do mês de setembro. Como não teremos tempo suficiente para fazermos todo o calendário, iremos começar juntos e vocês terminarão com a ajuda do pessoal de casa, combinado? Olha bem, se o adulto lê esse texto para as crianças de 4 anos, elas entendem que é para elas. Que a professora está dizendo para ela. A linguagem é para ela, recuperando um tipo de enunciado próprio daquela cultura da professora com as crianças. E aí tem o passo a passo, tem a ilustração, enfim. Passa, por favor. Outro detalhe, quando a orientação é para a família, tem para o pessoal de casa. E aí, geralmente, é uma orientação mais técnica, querendo explicitar os objetivos, ou oferecendo alguma intervenção específica. Então, veja lá, orientação para os pais. Como não conseguiremos finalizar o calendário no encontro, auxilie seu filho no registro dos numerais que faltam. Observe como ele está fazendo o traçado. Se precisar, faça o número em uma folha de rascunho para que ele possa ver o jeito convencional de fazer o traçado. Sugiro que escreva na cor azul os dias com atividades do balão e os números que correspondem aos finais de semana na cor vermelha. Tá vendo como é que o tom é diferente? O conteúdo é diferente? Por quê? Lembra que antes era a escola e a família? Agora é a família e a escola. E a escola tem que aproveitar as possibilidades, a partir das suas ferramentas, que eram os textos, para orientar as famílias nas atividades em casa. Passa, por favor. Essa é uma criança, então, mostrando isso que eu acabei de falar, o calendário dela, a rotina colorida, a rotina que ela foi fazendo passo a passo. Passa, por favor. Assim também aconteceu com jogos e brincadeiras e com todas as outras práticas oferecidas às crianças. Na época do vento, então, uma das sequências didáticas desenvolvidas que segue aquela orientação do calendário, só que para a construção de brinquedos. Brinquedos que utilizam a força do ar. Olha que coisa interessante para criança de 4 e 5 anos. Talvez essas crianças nunca tenham dobrado um avião, feito um papagaio. A diferença de papagaio, pia e arraia são elementos que são próprios da cultura da infância e que nós fisgamos as famílias. Teve vô fazendo papagaio,
teve vó ajudando com dobradura. Ou seja, foi necessário criar estratégias para que tivesse orientação para a criança e ela se sentisse ali considerada naquele texto, orientação para os adultos, justificando, explicitando as nossas intenções, e material visual, uma linguagem imagética, para dar apoio à construção e às representações daquilo que a professora gostaria que a criança construísse. Só que dá trabalho. Muito trabalho para a professora, muito trabalho para a coordenadora, muito trabalho para as crianças e para os adultos em casa. Então, alguns nem... Enfim, eu acho que alguns escolhiam aquele quadro colorido pelas atividades que eram mais ligeiras, mais fáceis. Outros se organizavam no final de semana. E outros sentiam culpa de não dar conta de fazer todas. Ou seja, lembra daquelas bolotas do início que eu mostrei? Cada hora é uma que ganha força. Todo esse material semanal nós postamos na sexta-noite, por demanda das famílias. Por que sexta-noite? Para organizar o material no final de semana. Tinha família que sentava, ainda acontece, senta com a criança e lê os materiais. Então, para segunda-feira é esse, para terça-feira é esse, para quarta-feira, e vai colocando junto da rotina. Outros quase enlouquecem na hora do meet, correndo atrás de uma canetinha. Tudo isso tem acontecido. Por isso que eu estou enfatizando. Não está fácil. Mas também estamos aprendendo muito, todos. Educadoras, professoras, auxiliares, coordenadoras, crianças e família. Um outro dado que eu estou lembrando é que nos encontros síncronos, quando tinha uma proposta assim, de realizar uma tarefa prévia para a atividade, por exemplo, cortar aqueles quadradinhos para montar o calendário, e quando a criança vinha sem os quadradinhos? E a família falava assim, o que era para hoje mesmo? Ou então a gente falava assim, olha, pega um papel e corta, assim, pelo menos 10 quadradinhos, porque depois dá tempo de fazer o resto. Ou a criança chora, porque não tem material. E a professora fala, mas você vai ser o meu ajudante. Depois você constrói um outro calendário, mas hoje é o meu ajudante. Eu vou escrever no meu papel os números que você me falar e dar uma função para ele naquele encontro síncrono. Por quê? A gente também não pode culpar a família por isso, não. Porque veio pandemia com uma série de outras coisas. Muitas delas, os 3 medos citados por Madu lá no início da fala dela. Então, equilibrar, acolher essa família, não fazer um julgamento precipitado de displicência ou de desvalorização, porque não é. Então, tem que acolher o adulto, acolher a criança e se acolher nessa relação. Passa, por favor. Então, nessa esteira aí de produção de brinquedos, vários tipos de suporte para as crianças, suportes para instrumentalizá-las na construção dos brinquedos, como PowerPoint, como vídeos de grupos de jogos e brincadeiras em diferentes cantos do Brasil e do mundo, enfim, uma ampliação de universo cultural. Passa, por favor. Diferentes linguagens também, não só a instrucional, mas também a arte, enquanto apoio aí para as construções do imaginário, da criatividade, da subjetividade. Passa, por favor. E também os jogos que tinham um caráter mais não instrucional, no sentido da construção e do texto
que configura um passo a passo, mas mais focado na construção da noção de número. Por exemplo, construir um dado de 1 a 3. Tem tanto a forma de construir um dado, que é o gênero discursivo instrucional, quanto qual que é o 1, qual que é o 2, qual que é o 3. Quando eu tiro 3, eu ando quantos? Esse jogo é de jogar uma vez ou de jogar 2 vezes? Uma vez, se eu tiver muita sorte, eu tiro 3. E se for de jogar 2 vezes, se eu tiver muita sorte, eu tiro quanto? Olha que pergunta difícil para menino de 4 anos. Porque tem que ser muita sorte em um dado, muita sorte em outro dado, e aí, 6. E está andando na trilha. A trilha é numerada. Passa, por favor. Antes, desculpa, tanto a professora do slide anterior oferece o vídeo para as crianças ensinando a fazer o dado, mas também, olha que bacana, a mãe que constrói um dado com a criança, e a criança faz um vídeo de passo a passo para os coleguinhas. Olha a questão do desenvolvimento da fala, da organização do pensamento, do uso das tecnologias. Passa, por favor. E aí, então, pensa nessa trilha, que é uma trilha numerada de 1 a 30. E aí a criança tirou, vamos supor, muita sorte, jogando 2 vezes. Foi para casa 6. Depois ela joga de novo, e aí ela tem o total 3. Ao invés de ela ir para 7, 8 e 9, ela volta para casa 3. Um adulto que olha isso pode pensar, uai, mas ela não entendeu a regra? Uai, mas não anda, né, para frente? Ô, fulano, olha, a professora explicou o jogo. Olha quantas outras lógicas a infância constrói para dar conta da ideia de número. Quando você fala conceito de número, não é reconhecer o numeral, é saber que o 1 está dentro do 2, que está dentro do 3, que está dentro do 4, e que aquele 4 representa 4 coisas, mas também ele pode ser um único numeral. Essa ideia que parece óbvia é extremamente complexa. Por quê? Lida com inclusão hierárquica de classe. Olha que trem doido, gente. Criança de 4 anos. Passa, por favor. E aí são diversas trilhas. Trilhas da festa junina. Passa. Passa, por favor. O jogo em casa. Até então, qual que era o jogo que tinha em casa? O comprado. E aí, a família construindo jogos e jogando com o material produzido. Sabe o sentimento, eu que fiz? Passa, por favor. Mais um modelo. E aí, então, chegamos a 4 semanas atrás, quando o Calil fala, educação infantil pode voltar. Nós achamos que na hora que a gente abrisse esse pedacinho da porta, gente, não. Começamos com poucas crianças. E veja bem, parece que as famílias estavam desconfiadas que poderia ficar 1, 2, 3 semanas e depois suspender a aula novamente. Então, teve um tempo aí de adaptação e agora as crianças estão voltando. Como que nós organizamos esse ensino híbrido, que a Madu já conversou aqui conosco? Crianças entrando por portarias diferentes, porque essa escola permite isso, né? Porque tem outras que não têm 2 portarias, crianças pequenas, 1 a 3 anos por cima, crianças de 4 e 5 por baixo, pelo portão de baixo. Passa, por favor. Com sistema de bolhas, então, à esquerda, a professora Ana Luísa, com 3 crianças, é uma turma de 20 crianças, só 3 foram na primeira semana. Construindo o calendário, no meio, um outro professor, que é a professora de inglês, Fernanda, junto do grupo, espaço aberto para não furar bolha, com certo distanciamento, com todo o equipamento e ambiente bastante arejado, e uma pessoa da equipe de limpeza que constitui isso que as pessoas estão chamando de bolha. Passa, por favor.
As salas organizadas, marcadas e os brinquedos também separados, apenas aqueles que podem ser higienizados todos os dias com álcool. Então, brinquedo de madeira, nem pensar. Não pode. Passa, por favor. Isso aqui é uma foto de uma mesma sala, de ângulos diferentes, para vocês verem o distanciamento, as mesinhas. Então, antes todas as crianças sentavam juntas. Antes, o pote de canetinha no meio. Antes, o lanche coletivo. Agora é merendeiro individual. Agora, dentro de uma caixa plástica, o material daquela criança. Então, é um pouco um movimento inverso do que historicamente essa escola trabalhou. Mas não do ponto de vista da concepção, que é de cuidar de si, do outro e do mundo, e do planeta. O ambiente também é sinalizado para as crianças poderem se autogerir, perceberem esses elementos e se organizarem, sem o adulto precisar de ficar falando o tempo todo, não vale, não vale, não vale, passa, por favor. As atividades em ambiente externo, passa. Foto repetida, vocês desculpem. As crianças bem pequenas trabalhando com bolsinha de máscara suja, máscara limpa. Os comunicados que vai semanalmente no aplicativo dessa escola, vai o boletim que é produzido junto ao Hospital Sírio-Libanês, que é o assessor do protocolo, o responsável pelo protocolo dessa escola, é o Sírio-Libanês do Grupo Baema. Então, semanalmente tem essa postagem para as famílias. Passa, por favor. E as professoras virando 2 ou 3 ou 4. Por quê? Se a Ana Luísa tinha 20 crianças, 3 estavam na escola, onde estavam as 17? Em casa. Então, ela tinha que sair num tempo, as crianças ficavam com o auxiliar em espaço aberto, enquanto ela cuidava das crianças em casa. Essa é a professora Dedé, de criança de 2 anos, aquela do álbum. Essa foto é muito recente. Próximo. A rotina que vai para casa, que tem muitas atividades idênticas a que ela oferece na escola, para tentar um alinhamento curricular. Passa. O professor de música e a professora Dani, que é ser uma criança de 1 ano e meio, que busca elemento em casa, a professora mostra um. A professora mostra um, ela sai em casa para buscar esse elemento. E neste dia, a professora, já na escola, a menininha buscou o macaquinho, porque ela lembra... Gente, criança de 1 ano e meio, olha que coisa. Ela lembrou que a professora lê história, e lembrou desse livro, e aí o jeito de contar para a professora foi esse. E aí a professora, passa, por favor, vai ao armário, pega a caixinha e lê o livro, que chama Macaquinho para a criança. Passa. As professoras, então, aqui, professoras e professor, nessa aula síncrona, conforme essa nossa aqui, mas dentro da escola, porque no outro momento ele está com as crianças presencialmente. Olha, gente, tá pesado, mas tá dando certo. Passa, por favor. E muita criatividade, muita alternativa tem que ser criada instantaneamente. Então, essa professora que estava aqui com as crianças em casa, no síncrono, fazendo um jogo no quadro que estava lá atrás, que os meninos não enxergaram, daí ela pegou um outro quadro pequenininho, pôs em cima da mesa para poder continuar o jogo. Então, essas alternativas, e eu acho que nós, professores, somos de fato criativos, precisamos, inclusive para sobreviver, ainda mais se tratando do trabalho junto às crianças, e essa criatividade traz frescor, traz vitalidade, traz energia, atualiza o fazer pedagógico. Acho que acabou. Passa, por favor. E assim, então, eu termino esse exemplo, que é apenas um exemplo, de possibilidades de um ensino remoto, que busca aí essa escuta, que acolhe as famílias, não é isento de contradições, mas que tem tentado fazer um trabalho digno para todos, para a professora, para as crianças e para as famílias.
Ufa! Madu, deixa eu passar a bola para você para eu tomar uma aguinha. Maravilhoso, Doca. Esse projeto é apaixonante mesmo. Muito, muito legal. O balão é uma referência, né, Rachid? Muito bacana mesmo, assim, em termos de concepção, né, de possibilidades. É isso, pessoal. Acho que nós caminhamos aqui, né, com as nossos apontamentos, nossas possibilidades, e agora acho que podemos ir encerrando, né? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta para a Madu, da exposição dela? Para mim? Ô, Doca, eu vou pedir a palavra aqui para poder, primeiro, cumprimentá-las, né? Agradecer aí pela belíssima exposição que vocês fizeram. Eu gosto sempre de dar um depoimento que muitos não me conhecem ainda, né? Como meu histórico de educador. Eu sou hoje professor no Direito e na Psicologia da FUMEC. Já estou há 19 anos na educação superior, mas eu sou egresso do Instituto de Educação. Me formei em 83 no antigo magistério do Instituto, né? E, desde então, a gente vem desenvolvendo na educação aquilo que é possível dentro de um país, né, que, infelizmente, não tem na educação a sua fonte de efervescência. Né? A gente vê por muitas outras modalidades de intuições querer investir, falar em investimentos em cifras de números bilionários, e nunca se fala de educação, como Paulo Freire, como Darcy Ribeiro, gostariam que nós tivéssemos nelas a prioridade para poder deixar as cadeias para outros países, não para o nosso, né? Infelizmente. Mas eu queria pontuar aqui que, com tudo que vi, inclusive da forma Madu conjugada com seu depoimento e exposição do trabalho do balão, deixar uma referência para os nossos colegas, professores todos, que nós estamos passando um momento que realmente fala-se na internet aí que, assim, quando a gente está achando que está com as respostas, vem o mundo e muda as perguntas, né? Então, essa forma nova e essa criatividade toda para poder dar conta, como a Madu falou, para dar conta desse momento, ela parece já estar sofrendo mudanças. Né? Nós já estamos na segunda onda da readaptação, não da Covid, mas da readaptação. Porque aquilo que no primeiro momento nós fizemos no susto, no segundo semestre que nós estávamos desenvolvendo na FUMEC, as aulas remotas, e saímos do síncrono para o remoto e depois já pensamos no híbrido, hoje nós já temos que pensar, talvez para o segundo semestre, talvez nós tenhamos algumas iniciativas de contribuição híbrida, e eu acho que nós já temos que nos preparar agora, né, junto com o setor de TI, junto com a dinâmica de pessoal, porque nós temos dificuldades ainda para poder reencontrar o caminho para continuar. Porque nós não podemos, efetivamente, como vocês falaram, né? A educação não pode parar, a vida não pode parar. Mas nós precisamos realmente nos adequar, porque o peso está realmente assim, desproporcional à preparação. A gente ficou por um bom tempo acomodado numa linha de conforto aí, e acho que agora nós precisamos rever isso. E uma das questões que eu tenho falado muito, que eu acho que vale muito a pena, é a gente tentar com os nossos próprios alunos, e vários deles estão aqui agora e podem saber disso, a gente tentar a humanização desse momento. Sabe, essa questão da câmera fechada, que tem sido tão discutida nos grupos de professores, essa não participação, ainda que visual, ela está muito no virtual, ela predispõe a um relaxamento. Né? E aí acaba havendo, talvez, um processo de perda no processo da educação. Então, eu queria pontuar isso, mas estão de parabéns, acho que foi muita contribuição, foi muito boa para nós todos. Eu gostaria que a gente ficasse à disposição. Eu me ponho à disposição para vocês também, da pedagogia, da psicologia. A gente do direito tem uma boa vontade muito grande de querer aprender com vocês para poder multiplicar essas formas de criatividade. Obrigado, viu? Beijos. Obrigada, Rachid, você pelas colocações. E aí eu adiciono um detalhe, a concepção de híbrido. Híbrido, embora eu tenha falado híbrido, o que nós estamos fazendo não é híbrido. Do ponto de vista
da ideia de educação. É híbrido do ponto de vista da tecnologia. Ou seja, um presencial e um remoto. Híbrido. Ok. Mas uma educação à distância, ou uma educação híbrida, ela integra. Ou seja, para aquela trilha formativa, para aquele percurso formativo, quais atividades são mais adequadas para fazerem remotamente e quais são mais adequadas para fazerem presencialmente, de modo que uma contribua para a outra na formação, e não oferecer uma presencial para um grupo e uma à distância para outro grupo. Esse sim é um grande desafio, porque esses alunos nossos que já estão há 1 ano estudando remotamente, eu não sei se darão conta de segunda a sexta, 4h30 de aula todos os dias, porque eles desenvolveram outras capacidades. Então, com saudade, sim, querendo aglomerar, corredor, já escutei aqui, mas eu não sei se na mesma dinâmica de que há 1 ano, 1 ano e meio atrás. Nós vamos realmente precisar de ficar esperto com essa integração, potencializar e otimizar mais o tempo presencial e desenvolver mais ferramentas para as aprendizagens autônomas. Perfeito, Doca, é isso mesmo. Vamos precisar de uma passagem, né, em todos os níveis de ensino, e híbrido é isso. Colocou muito bem. Pois é, gente. Mais alguma colocação, alguma observação? Parabenizar mesmo. Não vou ocupar tempo, não, que foi sensacional. Para a gente tem muito desafio, mas quem lida com criança acho que é mais ainda, né? Que é muito diferente do que a gente vive no ensino superior. Parabéns aí. Sensacional. Pena que nem toda criança está tendo a chance de ter profissionais tão bons e que esse abismo social, ele tende a se abrir ainda mais, né? Mas, enfim, que a gente consiga consertar isso com o tempo, né? Parabéns mais uma vez. É isso, pessoal. Então, boa noite para vocês. Madu, muito obrigada por toda a ajuda que você me deu, viu? No planejamento. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite, gente.